Antes de iniciarmos nossas explicações, vamos esclarecer o significado de 3 palavras comumente usadas na literatura: transgeracionalidade, intergeracionalidade e multigeracionalidade. Transgeracionalidade vem do prefixo trans, através, resgata os componentes que perpassam a história familiar e se mantêm presentes ao longo das gerações. É uma repetição. Intergeracionalidade. O prefixo inter traz a noção de reciprocidade, posição intermediária entre, que sugere principalmente a passagem de uma geração a outra em detrimento da ideia de permanência de tais processos no cotidiano das sucessivas gerações da família. Reedição. Multigeracionalidade. Multi, muito, numeroso, por sua vez, implica basicamente em quantidade e, desse modo, enfatiza o envolvimento de mais de uma geração, sem privilegiar os fatores que fazem a ligação entre elas. O termo que usaremos será transgeracionalidade, representativo dos processos que serão transmitidos pela família, de uma geração a outra e se mantém presente ao longo da história familiar. As relações estabelecidas com a família na qual se nasce são as mais importantes da vida e vão representar a base do comportamento futuro. Essas experiências, que envolvem a cultura, a moral e os valores das gerações anteriores, vão influenciando sem que o sujeito perceba as suas decisões e as suas escolhas afetivas, sexuais e profissionais, entre outras. Assim, daremos continuidade. Lealdades. O conceito de lealdade é fundamental para compreender a estrutura relacional mais profunda das famílias e dos outros grupos sociais. Ela pode ser definida em termos moral, político e psicológico. A lealdade cria vínculos de conexão entre gerações passadas e futuras numa família. A lealdade tem por objetivo a sobrevivência do grupo. O grau de lealdade dependerá da posição de cada indivíduo dentro do seu universo, o que se deve ao papel que lhe é delegado transgeracionalmente pela sua família. O componente de obrigação ético na lealdade está vinculado, primeiramente, ao sentido de dever e de justiça compartilhado pelos membros comprometidos com essa lealdade. A constituição da lealdade é determinada pela história do grupo familiar, pelo tipo de justiça que pratica e por seus mitos. Desse modo, a natureza das obrigações de cada um dos membros do grupo dependerá da sua disposição emocional e de sua posição no chamado livro-caixa da família. A lealdade está ligada com a configuração e com a estrutura da família, criando laços entre as gerações. Lealdades são como fibras invisíveis, mas muito resistentes, que mantêm unidas fragmentos complexos de conduta relacional, tanto nas famílias como na sociedade. Valores. Os valores familiares são aspectos da vida, individual e coletiva, transmitidos implícita ou explicitamente entre os componentes do sistema. Neles estão inseridos segredos, tabus, mitos e crenças, rituais e cerimônias realizados pela família, que correspondem à ideologia do sistema familiar. Mantém-se, por exemplo, a tradição do casamento, mas ampliam-se as exigências relacionadas ao estudo, devido a uma necessidade atual de maior competitividade profissional. Neste sentido, o conceito de valor é utilizado para indicar os aspectos que a família ou grupo social se preocupam em transmitir aos seus descendentes.